Transição do Mac para o Apple Silicon, primeira parte. Em junho de 2020, a Apple anunciou que ia abandonar os processadores da Intel para utilizar os processadores que já vinham embarcados há muito tempo no iPhone, no iPad. E, com isso, iniciou-se um processo que nós ainda estamos passando. Para falar desse processo agora, é importante entendermos o outro processo que aconteceu a partir de 2005 na transição dos processadores PowerPC para os processadores Intel. A gente vai ver que é um processo longo, que leva vários anos e tem várias etapas, para a gente poder depois falar sobre a transição atual e em que pé nós estamos agora no início de 2022. Em 2004, a Apple estava lançando a última geração do processador PowerPC, que era o G5. Foi o primeiro processador de 64 bits. Os anteriores, o G4 e G3, eram de 32 bits. Então, foi uma parceria com a IBM para desenvolver esse processador, mas esse processador ele tinha um problema muito sério porque ele esquentava muito. Então, os processadores foram lançados com a velocidade 2.5 e eles não conseguiram ir muito adiante dessa velocidade por conta do aquecimento, o que obrigou a Apple a fazer alguns malabarismos, como, por exemplo, lançar um Power Mac de 2 processadores G5 de 4 núcleos. Já que eles não conseguiam avançar na velocidade, eles foram aumentando a quantidade de processadores. E vocês podem imaginar que aquilo ali devia fritar ovo e o que mais que fosse, né? Então, por isso que a Apple estava desesperada para sair da arquitetura Power e, na época, a Intel estava desenvolvendo o Pentium 4 e o sucessor do Pentium 4, porque o Pentium 4 também tinha problemas de aquecimento, ela estava para lançar a arquitetura Core Duo, Core 2 Duo. Então, foi de olho nesse processador, que era mais frio, que era mais rápido, que a Apple estava de olho. Muito bem. Na época do processador G5, o sistema operacional era o macOS 10.4 Tiger. Ele era apenas para processadores PowerPC. Quando a Apple lançou, em 2006, seus primeiros processadores, seus primeiros Macs com processador Core Duo da Intel, ela precisou dividir o macOS em 2 versões. Ela continuou lançando a versão para PowerPC e, com o lançamento do Mac, com o processador Intel, ela lançou a versão Intel. Então, eram 2 CDs de instalação separados. Isso é muito importante porque, nesse momento, era isso que a Apple fez. Ela pegou e dividiu e fez uma versão do sistema para o Intel e continuou fazendo a versão para os processadores PowerPC. Para continuar utilizando os programas feitos para PowerPC nos Intel, ela incorporou no macOS um aplicativo chamado Rosetta, que é um tradutor para você poder rodar aplicativos feitos para PowerPC no Intel. Então, para compatibilizar os programas antigos no novo processador, a Apple lançou
o tradutor chamado Rosetta. Com o lançamento do macOS 10 Leopard, a coisa já ficou um pouco mais... ela incorporou as duas arquiteturas no sistema. Então, no mesmo DVD de instalação, você tinha um instalador para Intel e um instalador para PowerPC. Aqui está nas configurações, requerimentos, né? Requisitos de sistema. Processadores Intel, G5 ou G4, a partir de 867 MHz. Então, com isso, ela já foi deixando para trás processadores mais lentos, G4 mais lentos que essa frequência de 867, e os processadores G3 nem eram compatíveis com o Leopard. Então, com isso, ela já foi eliminando os Macs antigos. O sistema macOS 10.5 Leopard, ele vinha, portanto, no que a Apple chamou de linguagem universal. Então, eram aplicativos, o sistema operacional em si e os aplicativos escritos para dois tipos de processador. Então, você já tinha os aplicativos da Apple compatíveis nativamente, tanto para um quanto para outro. Aqui está, em dezembro de 2008, a lista de aplicativos que você podia baixar e instalar tanto num quanto no outro. Então, o Rosetta é uma camada que você acrescentava nos processadores Intel para conseguir rodar aplicativos antigos para PowerPC. O universal é o inverso. É o aplicativo escrito para rodar nativamente em todos os dois tipos de processador. Então, já estamos avançando numa situação em que você tinha os softwares rodando nativamente, tanto Intel quanto PowerPC. O Core 2 Duo ele foi lançado no mesmo ano do processador Core Duo. Mas o Core Duo era 32 bits. Portanto, quando a Apple lançou os primeiros Macs com processador Core Duo, foi um retrocesso da arquitetura 64 bits para a arquitetura 32 bits. Quer dizer, PowerPC 64 para Intel 32. Foi assim que a Apple introduziu o Mac, com o processador Intel, em 32 bits. A transição para 64 bits Intel começou aqui, com o lançamento do processador Core 2 Duo, mas não necessariamente ela utilizou essa arquitetura. Vamos ver adiante. Para você ter 64 bits nativo, era necessário que a Apple lançasse um sistema operacional 64 bits, que foi o macOS 10.6 Snow Leopard. O Snow Leopard ele rodava exclusivamente em processadores Intel. Ela deixou para trás todos os Macs com processador PowerPC. Então, bastou 2 atualizações de sistema operacional para ela abandonar totalmente a arquitetura PowerPC e abraçar os processadores Intel de 64 bits. Mas, para você rodar nativamente em 64 bits, era necessário que você tivesse um processador 64 bits, um EFI. O que é o EFI? É o firmware.
É o programa que vem na placa mãe, ou no caso que a Apple não chama placa mãe, eles chamam de placa principal, eu esqueci. Mas é a placa mãe que vem com a BIOS, que no caso da Apple é chamado EFI. Precisa ser escrito em 32 bits. E aqui que está o X da questão. E por último, o kernel do sistema operacional precisa ser 64 bits. Foi lançado por fora, os desenvolvedores lançaram esse aplicativo que verifica se o seu sistema é compatível nativamente com 64 bits e se o seu sistema operacional também é. Olha o ponto em que estamos. Os caras tiveram que escrever esse software por fora para verificar a compatibilidade. Vai vendo. Esse artigo, ele não tem aqui a data de quando foi escrito, mas na época do... tá aqui. Foi atualizado em 2010, mas ele foi escrito um pouco antes porque ele falava basicamente do Snow Leopard. Muito bem. Ele faz aqui uma lista, ele elenca a lista de computadores que tem FI em 32 ou 64 bits, com capacidade de bootar em 32 ou 64 bits. Como eu falei, os primeiros processadores Core Duo, eles eram 32 bits, então não há compatibilidade nenhuma, não há possibilidade de compatibilidade. Mas muitos modelos Core 2 Duo de 64 bits tinham a EFI em 32 bits. É como se a Apple não tivesse permitido o uso dos 64 bits nesses processadores. E olha, a lista é grande. Aqui, ó, 32, 32, 64, mas é FI em 32. Aqui temos já um Core 2 Duo com 64 bits e 64 bits. Mas aqui tem um asterisco falando que o boot precisava ser em 32 bits. Provavelmente, você precisava fazer uma gambiarra para permitir o uso dele em 64 bits, ou ele trabalhava no modo 32 bits com compatibilidade, aquelas coisas, entendeu? Pois é. Então aqui temos um de 2008, iMac, 64 bits, com FI de 64 bits, que permitia o boot em 32 ou 64 bits. Aí a gente tinha a realidade da coisa. Vamos ver aqui embaixo se ele tem a explicação do asterisco, que eu fiquei curioso. Vamos lá. Cadê? Não tem? Aqui. Esses modelos com asterisco, acredita-se que o hardware seja capaz de bootar com o Snow Leopard em 64 bits, mas aparentemente eles foram travados, bloqueados de fazer isso. Hacks, era possível você hackear para conseguir usar o modo 64 bits. É exatamente o que eu tinha imaginado. Então esses asteriscos aqui são esses modelos que eles têm FI em 64 bits, processador 64 bits, mas para rodar em 64 bits era preciso hackear a FI para enganar o sistema e permitir o uso em 64 bits. Ok? Vai vendo. Aqui, aparentemente, a coisa já se estabeleceu. Assim. Um modelo muito raro de Mac Mini foi lançado com o processador Core Solo. Então o Core Duo tinha 2 núcleos, o Core Solo tinha 1 núcleo. Era o Mac Mini mais barato que tinha no mercado. Ele custava R$1.000 e poucos. Eu lembro dele. Mas, assim, foi só no início que eles lançaram esse modelo. E aí temos Core 2 Duo, Mac Mini, 64 bits, capaz de 64 bits, mas só rodava 32 se você não fizesse a modificação.
Aí temos o de 2010, já com a capacidade de rodar em 64 bits nativamente, sem modificações. Isso aqui é que foi doído, olha só. Primeiro quad-core, processador Xeon, servidor, ele era 64 bits, mas o F era de 32. Isso é que doeu. E se eu não me engano, teve um Mac Pro também. Ah, aqui está. Mac Pro, quad-core, 64 bits, porém lacrado, travado para 32 bits. Pois é. Então, são as dores de você comprar um equipamento assim que ele é lançado. Uma novidade dessa, existem limitações. Então, foi o que aconteceu no início e é isso que eu quero deixar claro. No vídeo futuro vou entrar nesse assunto, para quem está comprando agora os primeiros modelos com M1. O ciclo de transição terminou com o lançamento do macOS 10.7 Lion. O que aconteceu? Em 2011, com o Lion, a Apple abandonou de vez a arquitetura PowerPC. Ela removeu o Rosetta. Com isso, você não conseguia mais rodar aplicativos nativos de PowerPC no seu Intel Mac. Então, o ciclo foi de 2005 e fechou em 2011 com o OS 10 Lion. Com isso encerramos a primeira parte do vídeo. Amanhã estarei lançando a segunda parte, contando a história da transição para o macOS, para o processador M1 e os futuros processadores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.